E aí, gente, tudo bem com vocês? Pessoal da Vila dos Investidores? Quem fala é a Luísa, mais conhecida como Lu Investim, e nesse vídeo eu quero falar com vocês a respeito de um fenômeno que acontece sobre os títulos pré-fixados e IPCA+, do Tesouro Direto. Esse fenômeno se chama marcação a mercado. Porém, muitas pessoas só descobrem ele geralmente quando já estão investindo, né? E acabam tomando uma surpresa e às vezes para um lado negativo e não positivo. Por isso que eu acho importante reforçar como é que funciona esse fenômeno, tá? Mas bem, primeiramente, como que você visualiza, né, o Tesouro pré-fixado e o IPCA+ quando você vai investir? O pré-fixado, ele é aquele que de cara você vai ver uma determinada rentabilidade anual que você vai receber no investimento. Então vai aparecer o prazo de vencimento, pode ser 2025, 26, enfim. Tem determinados prazos, né? No IPCA+ acontece a mesma coisa. E você vê de cara uma taxa que é o que você vai receber, né, anualmente. Então, por exemplo, pode ser uma taxa de 13,70% ao ano, pode ser menos, mais. As taxas vão variando, tá bom? E sempre vai ter um valor mínimo lá para você investir e também um preço unitário, né? Então tem o preço inteiro do título e tem o valor mínimo para você investir, que é uma fração bem pequena desse título maior, que é justamente o que torna até o Tesouro Direto mais acessível para as pessoas. Agora, qual que é o ponto que você precisa tomar cuidado, né? Começando aqui pelo Tesouro Pré-fixado. É o fato de que nele você tem a seguinte situação. Quando você tem a taxa subindo, o preço do título ele cai. E quando você tem a taxa caindo, o preço do título tem que subir, né? Mas como assim? Deixa eu explicar um pouco melhor isso para vocês. O que acontece? A gente tem uma coisa em economia chamada curva de juros. Então assim, a gente tem juros que são previstos ali para muitos anos à frente, para 2028, 2029, assim por diante, né? Isso tudo forma uma curva, tipo um gráfico, né, que forma a famosa curva de juros. Quando a curva de juros está se abrindo e, portanto, as pessoas esperam que haja juros mais caros lá na frente, por alguma questão econômica, até política às vezes, né? Então as pessoas têm essa previsão. O que acontece é que a curva ela se abre e, portanto, os investidores de tesouro pré-fixado, né, o mercado, ele exige que ele pague taxas maiores. Então, por exemplo, às vezes você tinha entrado semana passada lá na plataforma para investir e tinha visto que o tesouro pré-fixado estava pagando 12,80% ao ano e agora está pagando, sei lá, 13,70%. Por quê? Porque você teve algum cenário que a curva de juros se abriu e aí justamente o preço da rentabilidade desse título teve que aumentar, a taxa, né, do título teve que aumentar. E por consequência, o preço dele vai ter que diminuir. Por quê? Porque o que acontece é que no Tesouro Pré-fixado, um título inteiro precisa valer R$1.000 no vencimento. Então eles sempre fazem a conta de quanto que precisa estar a taxa e o preço para que no final tenha 1.000 no vencimento. Mas claro, não é que você vai pegar aquele mínimo que é tipo R$30 para investir e no vencimento você vai ganhar 1.000. Não é isso. Aquilo é uma fraçãozinha que o Tesouro deixa ali disponível para você começar a investir para ser mais acessível. Mas o título inteiro do pré-fixado, ele é uma quantia maior que tem que chegar no 1.000 no vencimento. E por isso você tem essa variação da taxa, certo? Aí você tem a taxa variando, né, por conta da curva de juros, para cima ou para baixo, e o preço do título varia devido a essa situação da marcação a mercado. E aí o que acontece? Justamente o momento negativo, né, para a pessoa estar investida nesse pré-fixado é quando você está tendo essa abertura, o começo dessa abertura da curva de juros, porque aí a taxa ela tende a subir e o preço do título vai caindo. E aí quando você vai ver no aplicativo da sua corretora, você vê que tem menos dinheiro ali do que você tinha colocado. E você às vezes toma um susto, né? Porque sempre te contam que o Tesouro Direto é super seguro. E aí quando você faz um investimento como esse sem ter ideia da marcação ao mercado, você pode se assustar. Então isso que acontece, é importante ficar de olho. Porque você pode tanto pegar um momento positivo, né, para você fazer esse investimento, um momento que a marcação ao mercado vai estar ao seu favor, quanto o momento que não vai estar. Então é importante você tomar cuidado com isso. E na lógica do Tesouro IPCA+, é a mesma ideia. Só não acontece essa coisa de um título ter que valer 1.000 no vencimento, porque no caso, né, o valor de um título inteiro no vencimento pro IPCA+, ele vai variando de acordo com a inflação. Então, de acordo com a inflação, vai tendo acúmulo ali. No Tesouro IPCA+, você vê ali uma taxa, que é o IPCA, que é o principal índice de inflação, né, um dos principais que nós temos aqui no Brasil, e uma taxa que é pré-fixada, que você bate o olho e já reconhece. Pode ser 5 e poucos por cento, 6, enfim, é uma taxa determinada que tá lá. E o que acontece? Se esse cenário da curva de juros está se abrindo, se ela está tendo que subir futuramente, né, por determinados contextos, o que acontece é que então você vai ter a taxa pré-fixada subindo e o preço do título caindo também. Acontece a mesma coisa. Então, na marcação a mercado, quando a taxa, a rentabilidade sobe, o preço do título cai. E quando a taxa cai, o preço do título sobe. E você pode tanto surfar no momento, né, que, sei lá, a taxa estava alta e ela caiu. Você pode pegar um momento contrário que vai ser negativo. Mas o melhor dos mundos é quando você pega o momento que a taxa estava lá em cima e ela está caindo. Porque aí o preço do título vai subindo e você vai pegando essa valorização. Então, se você sabe usar a marcação a mercado ao seu favor, você pode se beneficiar
demais mesmo, né? E por isso também que é super recomendado que você procure por uma assessoria, por algum profissional especializado para te ajudar. Porque imagina, né? Muitas vezes você tem ali sua profissão, né? Você tem a sua carreira, tá se desenvolvendo profissionalmente em uma área que é diferente do mercado financeiro. E aí você tem que parar para ficar analisando curva de juros, o momento que é melhor ou pior para você entrar num pré-fixado ou IPCA+, né, para fazer a marcação ao mercado, é uma coisa complicada. Então, você ter a ajuda de um profissional para te orientar nessas situações é extremamente positiva para você saber quando utilizar esse artifício ou quando é melhor ficar de fora, né? Bem, só para terminar, quero reforçar que assim, independente desse fenômeno da marcação ao mercado, ao investir no tesouro prefixado no IPCA+, você sempre vai ter ali o seu ganho sendo garantido ao longo do tempo, né, até o vencimento, né, até o prazo combinado entre você e o governo ali, para você deixar o dinheiro emprestado para ele, tá bom? Então, por exemplo, se você investe num tesouro prefixado 2025, lá em 2025, no prazo exato combinado, você vai receber todo o seu dinheiro com acumulado de juros, mas ao longo do caminho, por conta da marcação a mercado, você pode ter essas oscilações que podem te prejudicando às vezes. Então, assim, para quem não quer ficar até o vencimento do título investido, é melhor que você então procure mesmo analisar direitinho o cenário para fazer a marcação a mercado. E que de preferência peça ajuda de um especialista, de um assessor de investimentos que vai conseguir te orientar perfeitamente numa situação como essa, tá bom? Para o IPCA+, é a mesma lógica. Ficou até o vencimento, você vai ganhar tudo direitinho, mas senão você vai vendo as variações ao longo do tempo. É isso, gente. Então, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que vão sendo postados e dar o seu like, que é super importante pra gente, pra fazer com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas, tá bom? Beijo grande pra vocês, até a próxima!